falando em desapegar de quem ganhou, vamos ver se esse Flamengo, que já ganhou muito, vai voltar a ter vergonha na cara nesse ano. Ano passado, você tá rindo do quê? Nada, vai lá. Do que você tá rindo? Nada. Achou engraçado? Mas eu tô errado? Não. O Flamengo precisa voltar a ganhar, a convencer seu torcedor. Fez isso contra o Bolívar. O torcedor ficou empolgado. Agora vai. Aí vem um jogo de bosta contra o Amazonas. Aí ganha. Ganha daquela forma, né? Empurrando com a barriga. Parece que escolhe jogo. Hoje é jogo pra passar pra próxima fase da Libertadores. Hoje é jogo pra atropelar o Milionários. Falei ontem, repito, os Milionários têm que ficar pobres hoje no Maracanã. Por quê? Porque o Flamengo já não vai ser líder. Não vai. O Bolívar não vai dar chance aí pro azar. O Bolívar provavelmente vai ser o líder. Ou seja, o Flamengo, na próxima rodada, ele pode pegar Palmeiras, ele pode pegar provavelmente Atlético Mineiro, ele pode pegar provavelmente River Plate, ele pode pegar provavelmente São Paulo. Então, o Flamengo, ele vai ter pedreira pela frente nas oitavas de final, já que não foi competente na primeira fase, para ficar em primeiro num grupo vagabundo que tem Bolívar, que tem Palestino e que tem Milionários. Era um dos grupos mais fáceis dos brasileiros. E o Flamengo não conseguiu ser líder, provavelmente não vai ser líder. O Bolívar tem que perder hoje em casa, né, Bruno? Sim. Pro Palestino. Sim. O que não deve acontecer na altitude contra o Palestino, que é um time fraco e que o Flamengo conseguiu perder pro Palestino fora de casa, lá no Chile. Ou seja, o Flamengo, ele precisa ganhar, ele precisa convencer e ele precisa se motivar. Porque, pelo jeito, vem muita pedreira pela frente. E como a campanha do Flamengo foi ruim, eu vou dizer péssima, nessa primeira fase, ele vai jogar grande parte dos jogos na fase final, o segundo jogo fora de casa. Então o Flamengo vai sair perdendo várias vezes. Para quem então, o que então que precisa acontecer? O Flamengo precisa ganhar força, precisa ganhar intensidade, precisa ganhar motivação. E isso vem com vitórias, empolgando o seu torcedor. Hoje é um jogo contra o já eliminado Milionários, no Maracanã. O Flamengo vai com um time completo. O Vamp vai me pedir cavalaria. Eu vou passar a cavalaria pro velho Vamp. Você não passou do Corinthians, né? Eu depois comparo pra você. Eu depois comparo pra você. E aí é uma situação que precisa se cobrar desse time do Flamengo. Vamos deixar clara a situação. Flamengo é o segundo colocado, com 7 pontos. Joga por uma vitória simples para seguir na Libertadores. A classificação também pode acontecer com um empate, desde que o Palestino não ganhe do Bolívar em La Paz. Ou até mesmo com derrota, se o time chileno perder o seu jogo na altitude da Bolívia. Mas para ter a mínima chance de terminar como líder do grupo, só a vitória interessa, como eu disse aqui, junto com uma derrota do Bolívar para o Palestino. Velho Vamp, tem que ser cobrado esse Flamengo. Esse Flamengo hoje precisa jogar. É um Palestino que consegue ser lanterna num grupo, é um Milionários que consegue ser lanterna num grupo que tem o Palestino, que é fraco. E o Flamengo hoje, eu vou deixar claro aqui, eu só fico feliz com um atropelo. Eu só fico feliz hoje de 2-0 pra cima, 2-0, ainda vou falar, dependendo da atuação. Mas eu quero 3, eu quero 4, eu quero 5. Pro torcedor rubro-negro, bota na carinha dele, que ele tá debochando. Cadê a carinha do velho Vamp? Pro torcedor rubro-negro hoje sair do Maracanã de carro, naquele atropelo que o torcedor espera contra... Segura Zé que eu vou fazer com ele. Contra o Milionários. Eu tô errado? Te dou 3 gols. Você já me deu ontem e amarelou. Eu peguei, te chamei, 3. Você amarelou. Te dou 3, quer? Como assim você me dá 3? Eu sou Flamengo e te dou 3 gols. Não, eu sou Flamengo. Então me dá os 3. Como assim? Então, se for 3-0, é empate.
Não, como assim? Você falou 4 ontem, aí eu aceitei. Não, 4 aí é você demais. correu. Contanto que eu até brinquei. Você tava assim. Eu sou Flamengo e te dou 3 gols. Se o Flamengo ganhar só de 2, você ganha a aposta. Olha como você Se o Flamengo meter 3, Bruno, empata. Sim. Não ganha nada. Mas ontem você me chamou. Você tava assim, ó. Aí eu falei, você como é que você lá? Não. Aí eu falei, tá bom, peguei. Atropelo, eu não quero atropelo, Zé. Eu quero 100 reais. Você fez assim, ó. Tô sendo justo, Zé? 100 reais, 100 reais. assim, Aí o Zé Manuel equilibra. Ele quer goleada? Você quer goleada? Ele falou. Você não quer goleada, irmão? Eu te dou 3 gols. Ele falou ontem, eu sou Flamengo e te dou 4. Eu falei, aí eu peguei. Aí é o que? Raça do operário? Você vai pegar 3? Correu. Quer 3? Claro que não, eu sou Flamengo. Então me dá os 3. Como assim? Você não é Flamengo? Não, eu te dei ontem e você não. Aí, viu como bota pra correr? Eu te dei Então, ontem, esse atropelo todo, ó. Você não quis. No futebol europeu, há uma supremacia assim, ó. Quando você é a Liga dos Campeões, a chave de grupos, vem time do leste da Europa, vem time menores, né, ali pode ser de Portugal, da própria Espanha. E cai no grupo do City, Bruno. É. A gente olha assim, o City vai terminar primeiro. E termina com a supremacia. Cai no Real Madrid, a gente vê. E até outros, até o próprio Paris Saint-Germain, que tem dinheiro, Bayern de Munique. Aqui na América do Sul, o Flamengo era para ter essa supremacia toda, pelo que arrecada, 1,5 bilhão por ano, jogadores internacionais, folha de pagamento mais alta da América. E não ter essa supremacia já há 2 anos. Ano passado, um vexame. Foi em segundo também. E esse ano, e não é assim não, Zé, aqui, ó, tá no grupo, ó, tá, vamos supor, tá River Plate, Peñarol, próprio Racing, que a gente tá falando do Uruguai, ou pegar um time equatoriano. Uma LDU. Um LDU. Na altitude. Não, olha, baba. Você vai pegar assim, tudo bem. Grupo City, tá lá, bota um dinheiro. A altitude de La Paz. Tanto que desceu, tomou 4. Né, o Bolívar. E o Flamengo não faz essa diferença com isso tudo. Aí, mas hoje também vai pegar um time desclassificado, que pra mim era um dos favoritos. Pra mim era Flamengo em primeiro e vai brigar Bolívia e o Milionários. O Milionário já tá eliminado até pro 3º lugar. Então qual é a perspectiva? Isso aí que você falou. Eu tava no Maracanã, tá um tapete, viu? Tapetão. A perspectiva é isso mesmo, ter que golear pelo time que tem. Por isso que eu tô te dando 3 gols. Claro que tem que golear. Porque você, Bruno... Mas aí é confiável. Aí você fica com o pé atrás. Será? Não sei o quê. Quem vai ganhar, vai. Agora classificar em segundo. Classificar em segundo, que aí... Que é uma palhaçada já. Pra mim já é uma vergonha. Aí vai ter torcedor. Ai, pilhado, você quer reclamar com a classificação? Quero. E eu faço o que eu quiser. Eu quero reclamar com a classificação em segundo num grupo vagabundo na Libertadores. O grupo é vagabundo. Era o grupo mais fácil dos brasileiros na Libertadores, tirando do Atlético Mineiro, que eu acho que também estava fácil. Agora, classificar em segundo pro Bolívar, vai pastar. É claro que não é bom. Agora, seria mais vergonhoso não classificar pra fase final. Aí, meu amigo, aí fecha as portas do Flamengo. Se você, com faturamento de 1 bilhão e 500 milhões, uma folha salarial de 45 milhões, você não classifica no grupo para ficar atrás do Palestino ou do Milionários, além do Bolívar, aí fecha as portas. Bruninho, você sempre fala, não dá para dizer que o Flamengo é um Manchester City. Manchester City é uma diferença brutal contra os outros. Agora, me desculpa, eu acho que a diferença do Flamengo pro Milionários dá para se equiparar com a diferença do Manchester City pro Fulham, por exemplo. Claro que o City é muito mais forte que o Flamengo, só que o Fulham é muito mais forte que o Milionários. O Milionários é uma bela de um nada. Palestino, irmão, você não pode ter ganhado 2 jogos do Palestino lá e aqui. É óbvio. Porra, é uma diferença gritante que tem que ser questionada. É porque o torcedor se... Lá de vez em quando os caras se engasgam também, mas aqui é muito mais. Sim. Aqui é muito mais. Eu fico bravo. O ano passado foi horrível. Bravo é que o torcedor se ilude. Aí tá o Flamengo numa draguinha, dirigente não aparece pra nada. Surge o dirigente fanfarrão botando uma onda, enigma. O torcedor começa a responder. O torcedor fica eufórico. O torcedor é burro, cara. Olha o que o Marcos Braz faz de besteira. Já tá em escândalo aí de novo. Agora, não tem nada provado. Tá bom. Mas já tem notícia dele em página policial de novo. Foi assim com a agressão do torcedor, agora é assim com a delação que coloca ele aí num escândalo junto com o Romário. É uma delação, não tem nada provado. Agora, aí faz enigma. Aí depois, agora, tá o Flamengo falando de estádio.
Tudo isso tapeia o torcedor. Ó, esquece. Esquece que a gente vai ficar em segundo de um grupo vagabundo. Vamos falar do estádio. Vamos falar da onda. O que eu acho que o torcedor tem que ficar ligado, que é uma campanha patética, classificando, e se não classificar, aí pra mim é a mais vergonhosa da história do Flamengo. Vai classificar, vai vencer o jogo, Milionários não tem mais o que fazer no campeonato. E assim, o que acabou fazendo a diferença foi a derrota no Chile pro Palestino, foi o resultado diferente do Bolívar. Foi perder no Chile, o Bolívar ganhou, né? Por isso que o Bolívar vai ficar em primeiro. É claro que o Flamengo, a campanha na Libertadores é ruim. É ruim, onde você falou que às vezes eu questiono a cobrança que o flamenguista faz, assim, não é de não ganhar do Palestino, isso aí é ok, né? Tinha que ganhar e jogou mal, o Flamengo jogou mal vários jogos, é verdade. Onde eu coloco é que muitas vezes o time nem joga tão mal e assim, eu acho que o time pode jogar mais do que joga, mas eu acho que grande parte da torcida acha que pode jogar mais ainda e aí já acho que vai muito longe, assim. O time jogou mal contra o Palestino, jogou mal lá em Bogotá com o Milionários, isso é claro, evidente. Em La Paz é normal até, mas isso é claro. Eu acho que às vezes acham que é mais do que deve, assim, claro que está jogando menos do que pode, mas eu acho que ainda, se jogar muito perto do que pode, ainda vão querer que jogue mais ainda, né? Esse ponto que eu acho que há um exagero e que por isso que eu acho que ninguém consegue trabalhar em paz no Flamengo nos últimos anos. Tanto que 2 técnicos campeões não ficaram no clube, o Rogério e o Dorival. 2 técnicos que venceram títulos importantes não ficaram no clube porque achavam que não era o suficiente. E pergunto, se o Flamengo ganhar hoje de 4-0, pode acontecer, é até um resultado que não seria anormal. O Tite vai ter paz? Não, o Tite só vai ter paz quando levantar a taça e mesmo assim se acharem que foi um espetáculo. Se não acharem que foi um espetáculo, vai ter gente que falar, ganhou, mas o Tite eu não sei não. E não é o Tite, é qualquer um que estiver ali. Hoje é o Tite, pode ser outro treinador. Ano passado não era ele. E ano passado foi muito ruim, de fato. Mas mesmo quando não é tão ruim, há a cobrança. Eu acho que a cobrança esse ano é correta em alguns jogos. Eu acho que o Flamengo ele teve mais ou menos um mês e pouco ruim. E isso pode acontecer, e pode acontecer de novo no ano. Mas paz para trabalhar vai ter quando levantar a taça, se acharem que foi um espetáculo. Se acharem que não foi, mesmo assim não vai ter paz. O Tite ou qualquer outro. Agora, em relação ao jogo de hoje contra o Milionários, eu concordo que realmente o que deixou o Flamengo nessa situação foi a derrota para o Palestino. E o que, por exemplo, é injustificável, Pilhado, o Flamengo, com um time titular e reserva, de jogadores tão caros, é o Flamengo perder jogos ou jogar mal por falta de intensidade, por falta de vontade de jogar. Contra o Palestino, o Flamengo criou oportunidade para fazer gol, não fez, mas na maior parte do jogo era uma preguiça danada. Não tem justificativa de... O Flamengo joga preguiçoso, lento. E em Manaus, o Flamengo vinha numa crescente, reanimando o torcedor, de repente, o time foi lentão, foi preguiçoso de novo, apesar de ter vencido o jogo lá em Manaus. Então, isso não se justifica, né? Precisa de intensidade. E não tem excesso de jogos. E o excesso de jogadores caros que tem no elenco, não conta? Então, dava para ele ser mais intenso em todos os jogos pelos jogadores que tem. E ele não é. E Zé, tem que lembrar também, você falou por causa do jogo do Palestino e o empate contra o Milionários. Tava com o placar na mão. Com um jogador a mais e o Milionários empatou. E tomou o empate por causa dessa preguiça aí. Começou a administrar, não sei o quê, não queria correr mais. Talvez administrando a altitude que tem lá, que tem um pouquinho também, né? Aí tomou o empate. Então, isso. Mas o grave mesmo foi a derrota para o Palestino. O grave foi isso.